Só atualizando para ser bem preciso, 6h28. Bom, você tem animal de estimação em casa, cão ou gato? Pois bem, esse assunto eu tenho certeza vai te interessar, viu? Olha só essa situação. Uma dona de casa de Cajazeiras entrou em contato com a gente, com a nossa redação, para mostrar o grande número de gatos na rua em que ela mora, Jéssica. Pois é, e essa telespectadora disse que é alérgica e esse convívio, com os animais tem prejudicado muito a saúde dela. E o repórter Dalton Soares foi até lá, vamos ver. A gente está em Fazenda Grande, no bairro de Cajazeiras. Olha só, além das grades, a maioria das casas, elas têm tela para evitar a entrada de um bicho indesejado por muita gente, os gatos. E não são poucos, não. Tem gente que tem alergia a gato e sofre e muito. É o que eu vou conversar agora com a dona Francimeire, que ligou para a gente. Uma agonia, dona Francimeire? Muita agonia, porque eu não tinha problema de saúde. E depois que eu vim morar aqui, eu me debati com uma casa, uma vizinha, que tem muitos gatos. E por fato desses gatos eu estou tendo reações alérgicas, eu paro sempre em emergência. E as emergências agora já detectaram que eu não posso mais usar os remédios fortes, porque eu tive dois infartos e tive uma parada cardíaca. Vamos entrar lá e ver a quantidade de medicamento que você usa? Pronto, vamos lá. E olha os medicamentos aí. Então, aqui em cima, a senhora costuma usar todos esses aqui? Com certeza. A gente está vendo algumas imagens da senhora totalmente com os olhos inchados, com o rosto inchado. Quanto a senhora pesava normalmente? Eu pesava de 48 a 50 quilos. Hoje pesa quanto? Hoje eu me pesei, tem 3 dias, eu estou com 84 quilos, porque a médica me falou na emergência que eu estou com muito líquido retido devido aos medicamentos. E para ela ter esse problema, o gato nem precisa entrar. Só de ele ficar ali na frente da casa, já traz todo esse prejuízo para a saúde da senhora. E olha só, essa casa aqui é a casa onde estão os gatos e onde acaba trazendo problema para a senhora. Com certeza. Ela até fala que precisa de ajuda, que quer um lugar que possa acolher os gatos, mas fica difícil, porque as pessoas botam o gato na porta dela e ela bota para dentro de casa. E quando ela fecha a porta, os gatos não têm para onde ir, corre para dentro da minha casa. Aí eu estou até fazendo um jeito de fechar também minha casa, para ver se evita deles entrarem, mas o mau cheiro é demais. E realmente impressiona a quantidade de medicação, o rosto de Francimeire todo inchado por causa dessa crise alérgica. Dona Francimeire disse, inclusive, que a vizinha cria mais de 20 gatos. E nós tentamos falar com essa vizinha, mas ela não quis receber a nossa equipe de reportagem. E em casos assim, que envolvem vizinhos, é importante dizer o seguinte: Dona Francimeire e outras pessoas que passam por problemas parecidos podem recorrer ao Ministério Público, viu, gente? No caso de Dona Francimeire, tem o Ministério Público, também tem o caso das pessoas que têm gato em casa, que é um bichinho de estimação, que gosta muito, mas tem alergia, tem como controlar? Esse é o nosso assunto agora com a Andréa Silva, ela que está ao lado de um especialista. Vamos falar com ela aqui. Andréa, qual seria a forma de combater, de criar resistência a essa alergia a bichos de estimação? Nossa, Jéssica, o médico vai explicar pra gente, mas olha, ficamos impressionados aqui com o quadro de Dona Francimeire, viu? A alergia é um quadro grave, os médicos vão explicar pra gente, os médicos já afirmam pra gente, e doutor Carlson Oliveira está aqui ao meu lado, é alergologista, vai explicar direitinho. Doutor Carlson, Jéssica faz essa pergunta, como é que a gente pode identificar, Qual é a gravidade de um caso como esse, inclusive o que nós vimos aí na reportagem? Bom dia. Bom dia. Esse é um quadro realmente muito grave, até eu fiquei impressionado com esse quadro. Não é o habitual com pelo de animal, o habitual é a gente ter rinite ou uma asma, mas não o quadro que ela está tendo. Isso é muito comum quando você não tem um animal em casa. Para as pessoas que têm um animal em casa, isso não é tão comum, você ter um quadro tão agressivo desse. Quer dizer, ter um animal por perto, o risco é menor, doutor Carlos, mesmo sendo alérgico? Isso mesmo sendo alérgico, as pessoas que têm um animal dentro de casa, eles rarissimamente têm um quadro grave como esse que ela está tendo. Esse quadro é muito por sensibilização. As pessoas que não têm um animal dentro de casa, elas têm um animal que fica ao redor, porque você não precisa ter o animal dentro de casa para você ser alérgico a esse animal. E o que acontece, então? Você convivendo com o animal, você diminui esse risco? Por que exatamente? Porque você está ali se dessensibilizando. O dia todo você está sendo exposto a esse animal. Naturalmente, você vai tendo mais resistência a ter um quadro muito grave como essa paciente teve. Essa paciente, provavelmente, ela não tem o animal, ela tem esse
contato esporádico, ela se viu aí os bichinhos que estão na vizinhança, que estão aparecendo, né? Ela sensibilizou, isso vem através do ar, não precisa você ter contato direto com o animal, ele vem através do ar. E esse pelo, essa caspa do animal, ela vai lhe sensibilizar. E como você não está ali no dia a dia sendo exposto, naturalmente sendo exposto, você... um episódio de contato, você pode ter um quadro tão grave quanto a gente viu aí na reportagem. Impressionante. Jéssica tem uma pergunta lá do estúdio. Estamos te ouvindo, Jéssica. Certo, André. Assim, doutor Carlisson, é possível que esse quadro da Francimeire, que já é muito grave, evolua para outros problemas de saúde, até uma resistência à medicação que ela já toma? Na verdade, ela precisa fazer um tratamento, né? Ela não, o grande problema das pessoas é que elas não ficam tratando, elas ficam tomando antialérgico sem o acompanhamento. Muitas vezes confundem antihistamínicos ou os antialérgicos com os corticoides, usam muito corticoide para tratar as crises agudas. E isso acaba trazendo muito problema, como obesidade, o ganho de peso que ela tanto relata aí. É um tratamento a longo prazo, né? Não é só aquele momento ali da crise. É um tratamento longo, é um tratamento de dessensibilização. E esse tratamento a gente já pode fazer nos pacientes que são muito graves, que têm reações graves. É possível fazer esse tratamento pelas unidades públicas de saúde, doutor Carlisson? Uma paciente como dona Francimeire tem acesso a isso? É possível a gente não fazer o tratamento. O tratamento, infelizmente, nas unidades públicas de saúde, ainda não está disponível o tratamento de sensibilização, com medicamentos que são as vacinas, a gente chama as vacinas, que são os imunoterápicos ou as vacinas para dessensibilização. Isso ainda na rede pública ainda não está disponível, infelizmente. A gente está vendo um teste aqui, né, doutor Carlisson? Damiana está fazendo, Cláudia está aplicando o teste em Damiana. Isso é para descobrir se a pessoa tem alergia, né? Como é que funciona? Isso é um teste rápido, fácil, porque a alergia é imediata. Se você tiver contato, muito rapidamente você tem a reação, em minutos. Então, a gente pode reproduzir essa reação no braço da paciente, usando um extrato. Ali você está vendo que ela está colocando os extratos nos locais. A gente faz a puntura, que é essa pequena escarificação no braço da paciente, e rapidamente a gente reproduz esse quadro drástico que a gente viu aí na reportagem. Onde fica vermelho é porque ela tem alergia. Onde vai ficar vermelho e vai subir uma bolinha, que a gente chama de pápula. Onde sobe essa bolinha é onde tem a reação. A gente tem um controle que é a histamina, que todo mundo vai reagir, que é o controle positivo, e a gente bota água destilada como controle negativo, e aí está um teste feito para a gente diagnosticar as alergias respiratórias imediatas. Doutor Carlisson, muito obrigada pelas dicas. E olha, outra dica do doutor aqui ao nosso lado. A qualquer sinal de alergia, se a coisa parecer muito grave, né? Coceira, né? O rosto ficar vermelho, inchado, corre para uma unidade de emergência porque pode complicar, viu? Bom dia a todos.